Olá! Neste momento, iniciamos a apresentação do trabalho Comparação do desempenho dos sistemas de virtualização KVM, VMware e SXI para computação de alto desempenho. Este trabalho foi desenvolvido por William Soares da Silva durante seu trabalho de conclusão de curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, com a colaboração do Raul Dias Leiria e Cláudio Scherck. Essa apresentação está estruturada conforme apresentado. De imediato, apresentamos a introdução e a contextualização desse trabalho. Na computação de alto desempenho, busca-se acelerar a execução de aplicações utilizando a concorrência da execução. Tais aplicações, como de previsão do tempo, sequenciamento genético ou da simulação de veículos, possuem um tempo de execução expressivo. O uso de sistemas virtualizados tem sido uma abordagem também adotada na computação de alto desempenho. A virtualização tem como meta usar e escalonar eficientemente os recursos disponíveis, permitindo que várias máquinas virtuais possam executar em um mesmo computador e, desta forma, é possível dividir a carga de trabalho que pode ser executada em diferentes máquinas virtuais. Há diferentes ferramentas de virtualização com diferentes características de gerenciamento dos recursos e impactos de overhead. Entre os recursos físicos do computador e o ambiente virtualizado, é adicionada uma camada de abstração. Apesar do overhead imposto pela camada de virtualização, essa técnica ainda mostra-se promissora para a computação de alto desempenho em relação à sua flexibilidade de utilização. Entretanto, é importante entender qual o nível do impacto que este overhead acarreta nas aplicações. Neste sentido, o objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho dos hypervisors VMware e SXI e Linux KVM, utilizando o benchmark NAS Parallel, explorando o paralelismo de processos através da biblioteca de comunicação Message Passing Interface. O trabalho permite realizar a reprodutibilidade dos experimentos através de um processo automatizado. Passamos agora aos trabalhos relacionados. Estes foram categorizados em avaliação de hypervisors e containers. Assim, foram analisados 8 trabalhos em um período de 2013 a 2019. Observou-se que nesses trabalhos não é registrado um processo de automatização dos testes, nem uma comparação específica entre os hypervisors KVM e ESXi, usando o benchmark NAS Parallel, com a interface MPI. Diante disso, a nossa implementação seguiu alguns princípios metodológicos conforme apresentado a seguir. Todos os códigos-fonte para os testes estão disponibilizados no GitHub. Em relação aos testes, este é composto por scripts que possibilitam a automatização dos mesmos, usando o NAS Parallel Benchmark nos 2 virtualizadores avaliados. Foram definidos alguns cenários de teste justos, usando um virtualizador por vez. O ambiente de execução é composto por um processador Intel Xeon E5 e 16 GB de memória DDR4. Para avaliação do desempenho, serão relatados os procedimentos adotados. Primeiramente, foram definidos os procedimentos para a instalação dos ambientes virtuais. Foram definidos também 3 cenários de teste, incluindo testes no ambiente nativo, com um nó virtualizado e também com 2 nós virtualizados. A execução do benchmark é totalmente automatizada, incluindo o processo de download do código, compilação e execução dos mesmos. Tanto o ambiente nativo como dos hypervisors são metodologicamente avaliados. Por fim, o processo de criação dos gráficos dos resultados também é automatizado a partir da configuração de arquivos de entrada e execução de scripts. E esses scripts, então, estão disponibilizados no GitHub. Em relação aos resultados obtidos, foram considerados alguns
cenários e, independente da quantidade de memória utilizada, foi possível observar que o tempo de execução é relativamente parecido, com um pequeno sobrecusto na execução de ambientes virtualizados. Num primeiro cenário, considerando apenas um único nó e uma única máquina virtual em execução, KVM apresentou-se melhor para os algoritmos EP, CG e LU, enquanto que o SXI sobressaiu-se melhor no IS, FT, BT e SCP. Já num segundo experimento, o KVM teve melhor desempenho apenas no benchmark multigrid MG. Um terceiro e quarto experimentos, utilizando agora 2 nós de execução, o KVM teve os melhores tempos de execução, utilizando os algoritmos multigrid, transformada rápida de Fourier, FT, e fatoração LU ou LU. Já o Hypervisor ESI teve melhor desempenho nos algoritmos IS, EP e CG. Isso tanto utilizando 4 como 16 GB de memória. Já num último cenário, utilizando 4 CPUs, o Hypervisor KVM apresentou melhor desempenho para os algoritmos IS, EP, CG, SP e LU, enquanto que o ESXi teve melhor desempenho ao executar os algoritmos MG, FT e BT. Bom, neste trabalho, então, foi apresentado um processo de avaliação dos hypervisors KVM e ESXi, usando o benchmark NAS, com a implementação dele com MPI, e nos resultados foi possível ver que, na maioria dos casos, os resultados de melhor sucesso, de menor tempo de execução, foram através do hypervisor KVM. Todo o trabalho está disponibilizado e pode ser reproduzido. Como trabalhos futuros, é importante investigar os detalhes do porquê de cada um dos resultados obtidos, além de ampliar os níveis de execução dos experimentos. Obrigado pela atenção.